Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação em encoste do jogo aberto, onde a gente tá falando um pouquinho aí sobre o Flamengo, que aplicou uma sonora goleada de 7-1 no Sampaio Corrêa. E também vai falar um pouquinho sobre reforços, né? O Flamengo aí está em busca de reforços, um ponta, aí surgiu aí Luiz Henrique, Marcos Leonardo. Será que vão chegar no Flamengo? Então, vamos ver aí a notícia. Campeonato Carioca, a Taça Guanabara é do Fluminense. O Vasco venceu o clássico diante do Botafogo reserva e o Flamengo pintou o 7 contra o Sampaio Corrêa e segue na competição. Espantou aquele medo do rebaixamento, quadrangular, aquela coisa toda. Campeonato Carioca aqui no Jogo Aberto. Bem no Maracanã, mas no sábado, o Flamengo espantou a crise ao golear o Sampaio Corrêa por 7-1. Destaque para as duas assistências de Emerson Royal, o gol e as duas assistências de Samuel Lino e os 2 gols anotados por Pedro, que abre a contagem em 2026. Um fato preocupante foi a situação do meia Alexandre do Sampaio Corrêa. Ele sofreu uma crise de convulsão no meio da partida e precisou ser levado a um hospital próximo ao estádio. Ele se recupera bem e fez um vídeo para esclarecer a situação. Passando aqui para dizer que, graças a Deus, o pior já passou, né? Fiz os exames, graças a Deus está tudo bem. Foi mais um susto. Passar para agradecer, né? Todas as mensagens, todas as orações de todas as pessoas aí. São muitas, não dá para responder todo mundo. Mas passando para tranquilizar todo mundo. Dizer que, graças a Deus, eu estou bem. E logo eu tô de volta, valeu? Muito obrigado. Com o resultado rubro-negro e a derrota do Nova Iguaçu para a Portuguesa, o Fla garantiu uma vaga na fase final do Cariocão. Já o clássico... Falar do Flamengo, que é um time que bem questionado nesse começo de ano, acabou empatando com o Inter, perdeu para o Corinthians a Supercopa, perdeu o clássico para o Flu, mas é uma equipe que na hora da necessidade ela aparece, até porque tem um elenco super recheado e tem qualidade, né, Rona? E demorou, né, para encaixar, para fazer um grande jogo, uma grande goleada também. Mas eu vou abrir meu coração para vocês hoje, que eu tô muito sincerão. Eita. Nossa, tá estranho. Eu disputei o Campeonato Carioca em 98. Eu joguei Cuidado pelo pra não Fluminense. escorregar nas palavras. Não vou escorregar. Aqui é sim. diferente, aqui não escorrega. Porque na minha época eu sabia onde eu ia bater o tiro de meta, eu sabia onde eu colocava a bola ali no gol. E o campo era ruim, esse. Você colocava trava de alumínio desse tamanho. E vou abrir meu coração pra vocês. Eu, em 98, disputei o Campeonato Carioca. Mas até hoje eu não sei o regulamento, como é que joga, porque é tão enrolado o negócio. Aí uma hora você vê tem um campeão. Aí você vai ver, é o Fluminense, ou é o Flamengo, é o Vasco. Então o campeonato... É que a Taça Guanabara é o primeiro turno, né? Então mas é um campeonato que eu vou te falar, o regulamento é meio esquisito aí. Não gostei muito, não. E o Vasco da Gama, Edu? Pontos positivos, independentemente da fragilidade do adversário, para esses caras ganharem confiança. Pedro marcando 2 gols, é importante o artilheiro voltar a marcar. Até porque tem uns malucos aí na torcida do Flamengo que acham que o Pedro não serve para nada. É sério, você abre na rede social, tem gente que fala que o Pedro é cone, que ele não serve. É impressionante a miopia, para dizer o mínimo, futebolística dessa gente. Eu até tinha esquecido o que o Mauro falou. Aqui o bom é por isso, cada um pensa de um jeito. Ele falou, né, a galera que tá falando que o Pedro é um cone. Eu falei, inclusive, que eu tô achando o Pedro, desde que ele voltou de lesão, um cone. E eu não volto atrás da minha opinião, não. Pode ser que ele calhe a minha boca nesse ano. Pode ser. Agora, desde que o Pedro voltou da lesão, desde que ele voltou, o Pedro muitas vezes, pra mim, é um jogador a menos em campo. Contra o Paris Saint-Germain, era de dar pena. As chances que o Flamengo teve num contra-ataque, o Pedro não conseguia acompanhar a velocidade de jogo. Então, desde que voltou de lesão, é o que eu falo. E aí eu falei, e aí até pra gente ter opiniões distintas aqui, que o bom do programa é isso, eu acho que o Pedro tá muito abaixo. Muito abaixo, desde que ele voltou de lesão. É outra velocidade de jogo. E aí, claro, fazer 2 gols contra o Sampaio Corrêa parâmetro? Não. Mas dá confiança para um jogador que o Flamengo vai precisar muito. Porque o Flamengo não tem finalizador. Inclusive, a gente vai falar aqui dessa resistência do Felipe Luiz ao Marcos Leonardo, que eu não consigo entender.
Porra, você tem um atacante do nível do Marcos Leonardo no mercado, de bobeira, o Flamengo procurando atacantes e o treinador não quer. Ah, ele quer o Samuel Lino, ele quer o Plata, ele quer o Carrascal e ele não quer o Marcos Leonardo. Pra mim é assim. E olha que eu sou fã do Felipe Luiz. Agora, não consigo entender um atacante do nível do Marcos Leonardo no mercado, porque o Al Hilal quer se livrar do Marcos Leonardo e o treinador não quer. Porque o Flamengo foi atrás do Marcos Leonardo, né, quando ele fechou com o São Paulo lá, quando ele falou que queria ir para o São Paulo, e depois não surgiu interesse. Eu acho que seria uma baita contratação. Eu acho que seria sim. Inclusive, eu acho que seria o melhor atacante do Flamengo. Pega todos. Se o Marcos Leonardo fosse contratado por um Flamengo da vida, para mim, seria o melhor. Então, Flávio Prado, olha o nível que a gente está falando. Bom, boa tarde, Thiago. Boa tarde, amigos. Acho que o Mauro, você quer fazer uma observação, Mauro? Só quer dizer que eu discordo de tudo que ele falou, depois ele discordo com relação ao Pedro. É bom isso, não, Mauro. Isso é maravilhoso. Discordo com relação ao Pedro, discordo com relação ao Felipe Luiz. Ontem o Felipe Luiz foi perguntado sobre Richarlison, Marcos Leonardo, centroavante, e falou: jogador que me der, eu tenho que fazer jogar. Foi o que ele falou. Então, botando na conta do Felipe Luiz, a situação do Marcos Leonardo é outra. O Flamengo não foi atrás dele até agora, pelo que eu apurei, por duas razões. Uma, não é exatamente o perfil que eles querem, isso é verdade. Mas o mais importante, pelo que eu entendi, foi, no ano passado, o Marcos Leonardo não teria demonstrado interesse em jogar pelo Flamengo, e sim pelo São Paulo. Tanto que o São Paulo tentou trazê-lo por empréstimo. E aí, pelo que eu sei, o Flamengo não vai ficar batendo na porta. Ah, vem jogar aqui, vem jogar aqui, vem jogar aqui. Se o cara quiser jogar no Flamengo, pode ser que eles façam alguma tentativa. Hoje saiu lá a informação, a confirmação na imprensa da Arábia Saudita, de que o jogo amanhã contra o time, acho que dos Emirados, que é da Copa lá asiática, né? O jogo do Al Hilal, amanhã, o jogo é amanhã, segunda-feira. O Marcos Leonardo não está relacionado. O Benzema foi contratado e o Simone Inzaghi, que é o técnico, ele dá preferência, obviamente, ao Karim Benzema e ao Darwin Nunes, o uruguaio. E o Marcos Leonardo está meio encostado. E segundo se noticia lá na Arábia Saudita, eles estão dispostos a emprestá-lo. Talvez para a Rússia, para o Brasil, que são mercados que eles estão abertos, onde ele poderia jogar. Então tudo depende também do jogador ter interesse em jogar no Brasil, né? Agora tem que negociar com os caras, não é dando sopa, tem que negociar lá com os sauditas, ver quais seriam as condições. O salário dele é muito alto, tem que ver como é que faz isso, vai pagar a integralidade do salário, vai pagar uma parte, não é tão simples assim, ele não está numa prateleira com um selinho de promoção, vem Marcos Leonardo, é mais complicado do que isso. E sobre o Pedro, Thiago, o Pedro, primeiro, ele sofreu uma fratura no braço. Aí toda aquela esforço para ele poder jogar a final da Libertadores. Aí sofreu uma lesão muscular até grave. Fez um esforço para jogar o Mundial de Clubes e jogou no sacrifício. Então, assim, se a gente for criticar o jogador que tenta ajudar o time mesmo voltando de uma lesão, a gente vai estimular o cara a fazer o seguinte: não jogo, só jogo se tiver 100%. Que ele fez um esforço, eu acho isso louvável. O cara tentou e voltou das férias antes. É óbvio que ele está fora de forma. É evidente, 2 lesões, férias, voltou a treinar. Começo de temporada, ele precisa... Por exemplo, teve uma jogada contra o Internacional, o Samuel Lino fez jogada pela ponta esquerda, fez o passe para ele não foi em direção à bola, esperou a bola no pé. Aí a zaga do Internacional se antecipa e corta. Eu estava no jogo, no Maracanã. Chega, eu lembro desse lance. Eu estava no Maracanã, eu pensei, não, por que ele não foi em direção à bola para finalizar? Isso é o quê? Falta de ritmo, tá pesado, pesado ele não tá não parece pesado, mas tá lento, né? Mas isso, lento, está lento, não tá lento. Então isso é uma questão de tempo, ritmo de jogo, sequência. E eu quero lembrar que no ano passado, o Flamengo teve momentos muito difíceis que não foram nesse período da temporada, que é o menos preocupante. Não, o Flamengo teve momentos difíceis na Libertadores. Perdeu para o Central Córdoba no Rio, empatou lá. Quase tomou o gol do Tátira no final. Inclusive, na coletiva quarta-feira, após o jogo contra o Inter, o Felipe Luiz falou que a atuação lembrou a do Tátira, que foi um pavor. Mas quase o Flamengo foi eliminado ali da Libertadores, ia parar na Sul-Americana. Não teria título da Libertadores. Então o Flamengo teve momentos ruins ano passado, depois deu a volta por cima. Isso faz parte. Eu acho que a questão é não, digamos assim, fazer vistas grossas para os problemas. Eles têm que resolver. Tem que resolver logo. Mas isso acontece com o jogador, com o time. Não acho que isso seja um motivo para o torcedor achar que é o fim do mundo, que nada serve. Aliás, parte da torcida do Flamengo, especialmente rede social, é extremamente mal acostumada. Esses caras que não vão muito a jogo, não. O pessoal fica só na rede social enchendo o saco. E acham que tudo tem que ser perfeito e tudo mais. E sobre o Marcos Leonardo, eu acredito até que o Flamengo possa mudar sua postura e sentir que tem uma chance. Agora, pelo que eu sei,
o jogador não demonstrou interesse, o Flamengo não vai ficar ali batendo na porta para ele vir para cá. E não é tão simples. Só que de ontem para hoje, as coisas estão ficando assim um pouco mais claras com relação à disponibilidade dele colocada pelo Al-Hilal. Mas tem que ver onde ele quer jogar, quanto ele vai ganhar, se ele tem vontade de vir para o Brasil, se ele tem vontade de ficar lá, ele pode querer ficar lá. Não, quero ficar aqui, tenho um contrato a cumprir, tenho essa grana para receber, eu não vou. Ele pode fazer isso, é o direito que ele tem. Pode ir para a Rússia, sei lá, de repente na Rússia os caras podem pagar mais para ele, não sei como é que é a situação, isso pode interessar ou não. Depende muito do jogador. Agora, não é um jogador assim tão disponível, né? Tão simples assim. E o Felipe ontem falou que o jogador que der, ele vai colocar para jogar. Não foi o que aconteceu com o Juninho. Isso também pesa. Isso aí depois contra ele, porque ele quis o Juninho chegou ao Flamengo e ele não escalava o Juninho. Improvisava outros jogadores no comando do ataque. Eu acho que se eles não têm um centroavante com as características que gostariam de ter, tem que buscar um outro com outras características, mas que faça com que o elenco tenha mais um centroavante além do Pedro. Não dá para ter só... Nem que o Flamengo pegasse um jogador emprestado, um jogador até um pouco mais velho, mas que seja um 9. Você ter um 9. Não dá para ficar Plata improvisado, Bruno Henrique improvisado, ele não quer jogar ali, já falou isso, não se adaptou de fato. Tem que ter um outro 9. Não dá para ter um 9 ideal, busca um outro jogador. Eu lembro sempre o caso do Real Madrid com o Roselu, né? Jogador veterano, pegaram para compor elenco, fez gol decisivo lá para classificar o time em Champions League. Porra, Roselu. Ajudou o Roselu. Então, assim, é melhor ter um Roselu da vida ali, uma opção, e você traz um cara desse, um centroavante, um cara mais experiente, de repente tem um jogador que está disponível. E fala, cara, você vem compor elenco, você topa? Topa. O cara vai entrar um, joga, vai ajudar aqui, fazer um golzinho aqui, outro ali, dá uma força. O que não dá para ficar sem centroavante. Só o Pedro, porque o Pedro vai entrar em forma. Mas não dá para ser só ele. Eu acho que esse é o ponto. Se puder tentar o Marcos Leonardo, eu acho que seria excelente, sem dúvida alguma. Independentemente das características serem um pouco diferentes, é um cara que faz gol, pô. Um cara que faz gol. Ajudaria e muito qualquer time brasileiro que possa contar com esse atleta, né? E tem 22 anos, né? É 22 anos, um jogador muito jovem ainda. Eu acredito que um jogador jovem possa até ser trabalhado para aprimorar suas características, se adequar às necessidades do técnico, do time, se ele tiver inteligência e boa vontade. Eu falo inteligência porque eu creio que o jogador inteligente, ele procura melhorar cada vez mais, né? E ele vai se desenvolvendo. Porque a informação que vem de lá, da Arábia Saudita, é que de fato o técnico italiano, o Inzaghi, ele está meio que encostando, porque ele recebeu o Benzema. E lá tem outra coisa, né, gente? Quando o Benzema é contratado, não só pela questão técnica, mas pela questão de visibilidade e marketing, ele tem que jogar. Se o Benzema tiver uma fase, está arriscado, não é o caso, ele está arriscado de jogar Ele jogava no atual campeão da Liga. E mudou, né, de time lá, deu toda essa discussão e tal, enfim. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né, a imprensa falando um pouquinho sobre esse jogo, onde o Flamengo venceu o Sampaio Corrêa por 7-1, né? Então se classificou aí para o mata-mata do Carioca, né? Vai enfrentar o Botafogo, mas também o Flamengo está mirando atacantes, né? E surgiu aí nas últimas horas o caso aí de Marcos Leonardo, mas tem que ver se o jogador quer jogar no Flamengo, né? Eu acredito que se o Flamengo pressionar um pouquinho, conversar com o jogador, o Felipe Luiz demonstrar interesse, ele possa mudar sua opinião, porque ele é um torcedor do São Paulo, né? Então ele tentou ir para o São Paulo, mas o São Paulo não tem dinheiro para pagar esse jogador de alto nível. Mas se chegar aí nas mãos do Flamengo, ele pode pensar direitinho, né? E quem sabe atuar aí por empréstimo no Mengão. Dê sua opinião aqui se gostou do vídeo, inscreva no canal e até o próximo vídeo.